Então, nessa aula 7, nós vamos falar sobre função computada, seguindo a sequência de estudos sobre programas, máquinas e computações. Revisando aqui nosso sumário e os assuntos que estamos estudando agora na primeira unidade, falamos sobre os diversos tipos de programa, falamos sobre máquina. Na aula anterior falamos sobre como se dá uma computação, né? Em que só existe uma computação se a gente tiver um programa rodando numa máquina. Bem, agora a gente encerra este bloco falando sobre computações. Equivalência de programa já é algo bem separado, né? Mas o que seria as funções computadas? Então, vamos lá. Função computada. A computação de um programa deve ser associada a uma entrada e a uma saída. Isso aí a gente já viu. Adicionalmente, espera-se que a resposta, ou seja, a saída, seja gerada num tempo finito. Essas noções induzem a definição de função computada. Então, função computada é super simples, nada mais é do que o resultado da computação. Então, é o resultado, né, da função ou da computação mesmo de um programa que rodou em uma máquina. Então, a função computada por um programa monolítico. Então, vamos ver aqui como programa monolítico, como programa recursivo. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, a função computada por um programa monolítico sobre uma máquina corresponde a uma noção intuitiva, ou seja, a computação inicia na instrução identificada pelo rótulo inicial, com a memória contendo o valor inicial, resultante da aplicação da função de entrada sobre o dado fornecido. Até aí tudo bem, né? Executa passo a passo operações e testes na ordem determinada pelo programa até atingir um rótulo final quando para. Né? Isso aí a gente viu até na aula anterior, quando a gente falou sobre computação. Né? É justamente essa execução, né? O histórico do funcionamento do programa na máquina. E o valor da função computada pelo programa é o valor resultante da aplicação da função de saída ao valor de memória quando dá parada. Então é isso, a função computada é o valor da função de saída quando o programa para, né? Então ele pega esse valor lá na memória, que a memória dá, né, como saída, e é justamente esse valor que é a função computada. Vamos ver aqui a definição formal. Função computada por um programa monolítico em uma máquina, seja uma máquina M qualquer e um programa monolítico P rodando na máquina M. Função computada pelo programa monolítico P na máquina M é denotada por P, né? Então aqui, ó, programa, M, a máquina, ela é denotada por, eu tenho aqui um X, que é uma entrada, e vai me resultar a uma saída, Y, né? É uma função parcial, definida para X, pertencente a X, a entrada. Se essa cadeia for válida, ou seja, se a cadeia de computação for válida. Para lá, a computação, num programa monolítico, em que eu tenho aqui rótulo inicial, valor de memória inicial, rótulo seguinte, valor de memória seguinte, e assim sucessivamente. É uma computação finita, ou seja, do programa na máquina, onde o valor inicial da memória é dado pela função de entrada, ou seja, VO, né, na função de entrada, né, que é o π de x. Neste caso, a imagem de x é dada pela função de saída aplicada ao último valor da memória na computação. Ou seja, eu tenho aqui, ó, programa P na máquina M, dado, né, num valor de entrada x, isso vai me resultar, né, num valor Vn, ou seja, no último valor de memória, na última posição de memória, né, aqui Vn, né, que vai estar resultante ali na função de saída, e de y. É isso. Vamos colocar aqui num exemplo. Função computada por programa monolítico na máquina de 2 registradores. Considere o programa monolítico mon B, assim,
A para a máquina 2reg. É aquele mesmo programa monolítico que nós vimos em aulas anteriores na máquina de 2 registradores. Esse programa aqui que transfere o valor do registrador A para o registrador B, né? Então, como seria a função computada deste programa? Ela é dada por o nome do programa, o nome da máquina, e aqui, ó, para um dado N de entrada, vai me resultar um dado N de saída, né? Ou seja, um número natural que vai ser dado como entrada, vai me gerar também um número natural na saída. Tal que, para qualquer N, né, ou seja, para qualquer número pertencente aos naturais, tem-se que. Então, vamos lá, né? Programa na máquina, dado N de entrada, vai me resultar N de saída. Porque lembra aquele programa, né? Esse programa aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Esse programa aqui, o que ele faz? Pega o valor que está no registrador A e transfere para o registrador B. Né? Então, como entrada N, e a saída vai me dar N também. Né? Por exemplo, para o valor de entrada 3, tem-se que. Então, a função de entrada vai me entrar aqui com um 3, né? Ou seja, A3 0. Então, a função computada será o programa na máquina 2 registradores para o valor de entrada 3, vai me resultar uma função de saída 0,3, ou seja, 0 para o registrador A e 3 para o registrador B, né? Ou seja, 3. Né? Portanto, né, a função computada, né, do programa pela máquina é definida para 3. Né? Ou seja, o valor da função computada para uma entrada 3 vai me resultar 3. Outro exemplo, a função computada por programa monolítico na máquina de 2 registradores. Considero o programa monolítico comp infinita para a máquina 2reg. Aqui a gente pegou aquele mesmo programa também, né, que ele é infinito, né, só faz adicionar B e voltar. Então, como seria a função computada? Aqui até eu coloquei a computação. E a função computada, seria, né, o nome do programa, o nome da máquina, de N para N, né, natural para natural, para a entrada de valor 3. Então, eu tenho aqui a minha função de entrada 3, né, que vai ser 3 para o registrador A e 0 para o registrador B. E, na verdade, a função computada neste caso não existe. Por quê? Porque como a cadeia é infinita, a função computada não é definida. Nem para o valor de entrada 3, nem para qualquer um, né? Então, assim, não existe função computada para um programa que é infinito. Por quê? Lógico, né? Se o programa não para, como é que eu tenho um valor de saída? Se eu não tenho um valor de saída, não existe função computada. Tá? Então, função computada para programa recursivo. É a mesma coisa, tanto para o recursivo como para o iterativo. A definição é a mesma, né? Então, é o resultado da função de saída quando o programa para. Então, a função computada por um programa recursivo sobre uma máquina é análoga à de um monolítico, assim como do interativo também. A computação inicia na expressão inicial, com a memória contendo o valor inicial, resultante da aplicação da função de entrada sobre o dado fornecido. Executa passo a passo testes e operações na ordem determinada pelo programa até que a expressão de subrotina resultante seja a expressão vazia quando para, né? Porque estamos falando de programa recursivo. O valor da função computada pelo programa é o valor resultante da aplicação da função de saída ao valor da memória quando da parada, né? Então, essas são as mesmas definições. Então, seja uma máquina M qualquer e um programa P recursivo para M. A função computada pelo programa recursivo P na máquina M é denotada por. Então, olha, veja que as definições é a mesma, né? Programa, máquina, valor de entrada, valor de saída. Então, é uma função também parcial, definida para um x pertencente aí a todos os valores de entrada, se a seguinte cadeia de computação é infinita, de P em M. Então, vai me gerar aqui, né, uma computação, né, ou seja, eu vou ter uma computação e no final eu vou ter um resultado, né, que é justamente a função computada. Então, aqui temos as subrotinas de memória.
Neste caso, a imagem de x é dada pela função de saída aplicada ao último valor de memória na computação. Então, veja que é a mesma definição. Função computada por um programa recursivo. Então, vamos aqui para um exemplo. Considere o programa recursivo que é máquina e uma máquina qualquer. Então, aqui eu coloquei aquele mesmo exemplo que a gente viu na aula anterior de computação, para o programa recursivo infinito. Então, no caso aqui, a correspondente função computada é indefinida para qualquer entrada. Ou seja, se o programa for infinito, a gente já diz que não existe, é indefinida. Não existe função computada para um programa que não para. Vamos ver a função computada aqui daquele programa recursivo duplica na máquina de um registrador. Então, aqui eu coloquei, né, o programa duplica e esse aqui sim é definido porque esse programa para, ele dá um resultado final, né? Na verdade, ele duplica o valor. Então, a correspondente função computada é duplica o nome do programa, o nome da máquina, de n para n, né? Naturais para naturais, e é tal que para qualquer n, ou seja, para qualquer número pertencente aos naturais. Então, duplica na máquina 1 reg, para um n entrada vai me resultar 2n na saída, né? Ou seja, ela duplica, né? Então, essa aqui é a função computada deste programa duplica rodando na máquina de um registrador após a sua computação. Isso, gente, é super simples essa questão de função computada. Veja que é só realmente você descrever a função de saída quando o programa para. Descreve o nome do programa, o nome da máquina, o valor de entrada e a função de saída quando o programa vai parar. Ok? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.